Mas sempre tem perguntas e aí a gente vai desenvolvendo. É o chip, deve ser o chip no celular. Eu acho importante assim, começar aí você a perguntar como que funciona a aposentadoria do INSS. E acho que é importante dizer o tipo de aposentadoria. O pessoal quer muito, fala muito, que mudou agora em 2026, não houve mudança. Tá? E outra coisa que eu queria ressaltar aqui é a importância dos sindicatos para os trabalhadores na aposentadoria, tá? Porque, como eu não estou muito na contabilidade há muito tempo, mas a gente o que fazia na contribuição sindical? Os sindicatos mandavam na guia da contribuição sindical, fazia a relação, né? Então, muitas empresas, elas, quando com a falência, o empregado não consegue o contato. Então, no sindicato, eu já conseguia muita informação que aquele trabalhador trabalhou naquele período tal, naquela empresa tal, e junto como prova... Tu pode pensar, tem que ter essa frase, porque a gente recebia muito no sindicato a visita do inspetor previdenciário e o inspetor do INSS. Por quê? Porque às vezes o... Mas hoje isso existe? Não, existe. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalhou, às vezes a pessoa trabalhou em 1980, 1990, e o que acontece? E você não tem, a pessoa tem o contrato de trabalho na carteira, não acontece isso. E você não tem no INSS, a constatação daquelas contribuições previdenciárias. Não está no CNIS dele. Aí o que acontece? Aí o INSS pede para que a pessoa vá no sindicato para pegar uma declaração de que durante aquele período a pessoa trabalhou. Exatamente. Só que quando o sindicato faz a declaração, logo depois o sindicato recebe uma visita do inspetor, não sei se a nomenclatura é essa atual, do INSS, para dizer o seguinte: você fez essa declaração com base em que documento? Antigamente, aí tinha duas saídas. Antigamente, as homologações, as rescisões eram obrigatórias. Então, muitos sindicatos guardavam as rescisões durante um longo tempo. Você tinha, está aqui a rescisão do contrato de trabalho dele, por onde ele trabalhou de tal período. Hoje não existe mais essa homologação, então nós não temos mais esse documento. A outra questão é quando a pessoa era associada do sindicato. Então, você tinha a ficha de associação dela. E na ficha de associação dela você constava empregado da empresa tal, admitido em tanto do tanto. Então, às vezes, você podia não provar quando foi o desligamento, mas você provava a admissão do trabalhador. Só que agora, com a tecnologia e tudo, os sindicatos não têm mais essa base de dados. Infelizmente, alguns estão jogando fora, gasta por causa da prescrição. E aí a pessoa vai lá para a gente, infelizmente, eu estou com um problema em relação ao Terra Encantada. Pessoas que trabalham no Terra Encantada que não faziam E eu conheço uma galera, hein, que trabalha no Terra Encantada. Aí o que acontece? O sindicato fez uma ação coletiva. Então nós estamos tentando, no processo, o processo não foi incinerado ainda, não foi incinerado, no processo para pegar a documentação do processo para provar, tá entendendo? As pessoas estavam no processo, as vias de recolhimento, etc. Mandei o link aí. A gente vai fazer a abertura e quando... Já estou com o celular, já mandou. Aí a Domênica vai pedir para você se apresentar e a gente vai conversando. E no meio, a gente tem várias interrupções. Por exemplo, notícias do setor. A gente tem um roteiro, Zé Neto. É só assim, ó. Eu dou as notícias do setor, falo da campanha do mês. Não é bem no horário que está específico aí, não. Porque eu tenho um companheiro, uma dupla. Tu conhece ele? Essa dupla fala pra caramba. Eu fiz algumas palestras indicado pela Zenaide. Eu fiz a palestra na Avanço, tudo falando de direito trabalhista específico do pessoal do condomínio. Exatamente. Foi umas duas vezes. Não, ele é extremamente... Na CAT também. Ano passado, você com a Araçari, você e a Araçari são uma dupla. A Araçari defendendo o empregador e eu defendendo o empregado. Ele é muito inteligente. Muito. Muito. Eu falo isso direto para todo mundo. Aprendi com a Zenaide, minha colega. Mas tem que botar um cronômetro para ele. Senão, Zenaide, já viu. Só dá ele nesse podcast aqui falando. Mas acho importante a gente frisar nisso as provas que o trabalhador pode conseguir para ele poder provar informações que não estão no CNIS, tá? Que o CNIS nunca sempre está Quando você correto. começar falando, a gente vai seguindo a tua linha de raciocínio. Tá?
E eu só vou fazer uma fala no meio, vou fazer uma fala que eu estava conversando com você antes, da questão da pejotização e da discriminação em relação à pessoa ser empregada com carteira anotada. Aí eu vou explicar aqui, olha, a gente tem que sentir o INSS, quando eu pago o INSS, quando eu sou descontado do INSS, eu não sou descontado para pagar a minha aposentadoria daqui a 20, 30 anos, não. Eu sou descontado para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Isso, tanto que aqui você vai ver aqui que eu escrevi, ó, que a aposentadoria funciona como uma contribuição mensal feita por um trabalhador que é descontado por um percentual do salário dele. Por isso se diz que o sistema da Previdência é contributivo, porque o trabalhador contribui para o sistema, com parte do seu salário e percentual descontado que aparece no contra-cheque do trabalhador. Da mesma forma, o profissional autônomo liberal contribui para a Previdência Social por meio da Guia de Recolhimento da Previdência, que é a GPS, né? É importante acompanhar o CNIS, que está na plataforma do meu INSS, e que é o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se os valores recolhidos estão lá, se tiver alguma informação incorreta faltando, tem como requerer o INSS para corrigir, mediante a comprovação do pagamento da contribuição previdenciária. Outra informação importante é que o valor do benefício é calculado com base na média dos salários de contribuição do trabalhador e no tempo de contribuição. Então, aqui é importante frisar que o sistema do INSS é contributivo. Ele não é igual a um seguro ou uma previdência privada, né, de banco, né, que não é segura, porque o banco daqui a pouco fale e você não tem aquela contribuição. E o INSS não, é uma fonte segura. Eu também fiz aqui algumas coisinhas, mas não é nada demais não, tá, Zenaide? Você vai conseguir. E a pejotização é importantíssimo falar mesmo, porque do jeito que está, eles não estão orientando muito o trabalhador e pode ter uma redução da contribuição previdenciária, né? Pois é, gente. E é importante que ele saiba que ele tem que contribuir, que é para ele se aposentar, nem que seja um salário mínimo, mas é garantido. A gente tinha que fazer um podcast sobre pejotização, né? O que você acha? Acho que a gente vai começar. Podemos ler o que? Um processo do mesmo de pejotização depois de 17 anos. 17 anos. Começou em 2003, foi terminar lá para 2017. Mas ganhou o processo. Ganhei, Hoje em dia teria altas dificuldades para ser vencedora. A empresa fez uma consignação para ele e um colega dele. Aí eu fiz a reconvenção. Ganhei. Meu irmão quase que queria aceitar uma foto. Eu quase escrevi. A gente pode começar, gente? Podemos? E quem deu a sentença foi o vice-corregedor, Dr. Alquim. O Gustavo está o telefone dela não me deixa um pouquinho para cá. Exatamente isso. Assim, tá bom? Senhor, por favor. Bora. Estou divulgando aqui no. Esse aqui tá bom? Na frente? Tá na frente do rosto dela, né? O outro? Tá não. Tá bom. É melhor chegar um pouquinho. Acho que é melhor chegar pra cá. Assim, acho que sai o seu rosto, isso. Boa tarde, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estamos em mais um episódio do podcast Peterge e essa semana com um assunto que eu amo. E olha, espero que hoje eu acabe com todas as minhas dúvidas, porque ontem eu acessei o app da carteira de trabalho digital e vi que eu já tenho 30 anos de contribuição previdenciária. E o tema de hoje do nosso podcast é a aposentadoria e os seus riscos, né? Se você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, está preparado e preparada para viver esse momento e está dividindo a mesa comigo e com o Dr. Cláudio. Zenaide Augusta Alves, ela é advogada previdenciária e trabalhista, uma simpatia de pessoa, e vai nos ajudar a esclarecer as suas dúvidas e a minha também.
porque agora, Zenaide, eu quero me aposentar o mais rápido que eu puder. E aí você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora que está nos assistindo, fica com a gente até o final, faça seu comentário. Se você tem alguma dúvida e o Dr. Cláudio e a Zenaide puderem te ajudar, a gente está aqui, fica com a gente até o final. E ó, compartilhe o nosso link, chama os amigos para estar conosco nesse podcast que é mega importante, porque geralmente a gente não dá atenção a esse tema e é um momento muito importante da nossa vida e a gente precisa se atentar para ele, tá bom? Doutor Cláudio, dá boa tarde para os nossos participantes. Bem, vamos lá. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje realmente é um podcast especial porque é uma felicidade poder dividir a mesa com a Zenaide. Zenaide, doutora Zenaide, vamos dizer assim, né? A Zenaide é uma companheira de luta e de militância na advocacia previdenciária, na advocacia trabalhista. Hoje, uma militância muito forte, né, Zenaide? Companheira da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, também já fui também da parte dos advogados do segmento imobiliário. Quer dizer, falou em militância na advocacia, Zenaide é quase um sinônimo. Zenaide, seja bem-vinda e tenho certeza que será um ótimo podcast. Zenaide, dá boa tarde para os nossos participantes, se apresenta para eles. Já tem gente falando aqui de você, Zenaide. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria muito de agradecer o convite do meu amigo, Dr. Cláudio e Dr. Cláudio Rocha, da Federação Gadomene, e para poder trazer essa informação de utilidade pública, né, para todos, porque, como ela falou, é realmente muito importante que o trabalhador, em geral, não só o trabalhador, mas o profissional liberal também, e o empresário também, né, estejam bem informados sobre as suas contribuições previdenciárias para fins de aposentadoria, porque a aposentadoria, quando a Previdência foi criada, foi com esse objetivo, resguardar a saúde, o lazer do profissional, do trabalhador, depois que ele deu um pouco da sua vida para o trabalho, né? Sim, eu fiz aqui o meu script, Zenaide, e eu coloquei isso, né? Que se aposentar, tradicionalmente, é quando a pessoa atinge a idade mais um tempo de contribuição. E aí essa bendita idade, né? E ela para de trabalhar formalmente, ela passa a receber um benefício mensal e usa esse valor para se sustentar. Só que não é só isso, né? O trabalhador e a trabalhadora também precisa se preparar, além de financeiramente, emocionalmente, e ter saúde também para viver o período da aposentadoria, né? E aí, a gente sabe que a lei do nosso país, ela muda sempre, né? Há pouco tempo atrás teve uma mudança na lei previdenciária, né? 2019. Isso. E eu fiquei muito triste, porque como eu falei, eu ainda tenho 48 anos, já tenho, né, 48 anos, e eu já tenho 30 anos de contribuição. Mas a gente vai falar depois, tá, Zenaide? Quero falar. Só um minuto, tá vendo, Zenaide, que eu te falo, Zenaide, como é que ele é? E aí, o meu amigo e a minha amiga trabalhador e trabalhadora precisa se atentar para tudo isso, porque na verdade, quando eu me deparei, Zenaide, ontem no app da carteira de trabalho digital, que eu já tinha 30 anos de contribuição, eu falei, cara, eu nunca pensei na aposentadoria. Eu tô totalmente voltada pro que eu tô fazendo, trabalhando e tal, mas confesso que o meu corpo está sentindo já um pouco mais os reflexos do trabalho, né? E aí, assim como eu me peguei nessa situação, eu acredito que os nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras vão começar a caírem a ficha também, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, eu gostaria que o Dr. Cláudio Rocha, nosso vice-presidente, Zenaide, porque aqui nós somos a Federação dos Empregados em AC e Conservação,
limpeza urbana, turismo e hospitalidade do estado do Rio de Janeiro e representamos 42 municípios aqui no estado, né? E o nosso presidente, o senhor Meirelles, que está lá em Brasília agora nesse momento, na Marcha dos Trabalhadores, né? Eu falo para ele que ele é um exemplo para mim. Todo ano no Dia do Trabalhador eu posto uma foto com ele, porque para mim ele é um exemplo de trabalhador. E quando ele me liga de manhã eu falo assim, nosso nome é trabalho, né? Ele está lá na Marcha dos Trabalhadores em Brasília hoje, que é um momento, um marco importante, né, doutor Cláudio, para o nosso povo trabalhador, e ele está lá. Então a gente representa esses 42 municípios e o podcast foi feito justamente para que a gente alcance esses trabalhadores espalhados aqui no município do Rio. E a gente também espera, né, doutor Cláudio, que alcance outros trabalhadores, porque nós somos uma classe. Exatamente. E em todo lugar tem um trabalhador. E aí, doutor Cláudio Costa, que é vice-presidente da nossa federação, ele quer fazer uma fala, doutor? Rapidamente. É que a gente dá boa tarde para todo mundo, a gente dá boa tarde para a Zenate, que é a nossa convidada especial, dá boa tarde para a Domênica, boa tarde para quem está nos assistindo, mas eu esqueci da boa tarde para o Richard e para o Léo. Verdade, doutor. Que são da equipe da Cris.com, que são as pessoas responsáveis pela realização do podcast. Tá? Então, se a imagem não estiver legal, você falando uma besteira, a culpa é deles, tá entendendo? Porque eles é que são responsáveis por essa parte. Mas você sabia que eles não fazem máscara? Eu quero. Não fazem, né? Né, Leonardo? É porque, antes da gente entrar na discussão da aposentadoria, eu quero só fazer uma... Nós vamos falar da Conclate, que o Meirelles está em Brasília, o Nilson está em Brasília, e o que está acontecendo hoje no nosso momento jurídico aqui na parte destinada a essas informações de segmento. Zenate, nós representamos os empregados, como a Domênica falou, o pessoal de auxílio e conservação, o pessoal de limpeza urbana, turismo. Quando a gente fala hospitalidade, há uma gama de trabalhadores também, cabineiro de elevador, pessoal de instituto de beleza, barbeiro, empregado de empresa de administração de imóveis, o pessoal da área de entretenimento e diversões. Eu quero só falar da importância dessa discussão hoje, porque antigamente a pessoa se aposentava para morrer. Isso. Tanto que a gente tinha um tal do petúlio, quem pegou o petúlio. Pé na cova. O apelido do petúlio era o pé na cova. Nem sabia disso. Porque era uma coisa, a pessoa, toda aquela contribuição que a pessoa, o aposentado fazia para o INSS, quando ele continua a trabalhar com a carteira anotada, depois ele era ressarcido daquele valor, mas era o pé na cova. Por quê? Porque quando a pessoa se aposentava, a expectativa de vida dela não era muito boa. Tinha gente que evitava se aposentar com medo de morrer, tá entendendo? Porque, vou me aposentar, vou morrer logo depois. Então, hoje em dia não acontece isso. Hoje em dia, a expectativa de vida do trabalhador brasileiro, aliás, do mundo inteiro, ela aumentou. Então, quando a gente se aposenta, a gente acaba tendo mais 10, 15, 20, 30 anos de sobrevida. Tá? E a gente só tem para morrer por sua aposentadoria, muitas das vezes. Então é muito importante que a pessoa saiba, que ela possa se precaver, enquanto ela ainda tem atividade, que ela tenha ciência da questão da contribuição previdenciária, qual vai ser o valor da aposentadoria dela, quanto tempo, qual seria o melhor valor para ela fazer a contribuição, e etc. Então a importância do nosso tema é hoje, porque hoje em dia a gente se aposenta, antigamente se aposentava para morrer. Hoje você se aposenta e você tem muito para curtir da sua vida aqui na medida do possível, né? Estamos no Brasil, tá bom? Então essa é a importância do nosso tema. Volta a palavra para a Domênica, porque eu já falei durante um minuto. Mas para isso, Cláudia, existe que já de uns anos para cá que os advogados previdenciaristas eram muito poucos. Agora já aumentou bastante, né? Então, mas vamos supor, de 2013, 2010, 2013 para cá, aumentou o que se chama de planejamento previdenciário, que é muito importante para as pessoas poderem ter uma visão de quanto tempo falta para ela se aposentar, para ela poder contribuir, né, se ela não tiver com carteira assinada, e o que ela precisa fazer e documentos que ela precisa buscar para trás para poder, quando chegar o dia da aposentadoria, pedir aposentadoria, não ficar faltando, né?
Vamos supor que uma empresa que trabalhou em carteira assinada, a pessoa, a empresa já faliu, fechou, aí como que ela vai correr atrás daqueles documentos para comprovar que ela trabalhou naquela empresa? Hoje nós teremos muito assunto, né? E assuntos importantes e assuntos que a gente não dá atenção, mas eu espero hoje, Zenaide, doutora Zenaide, né? É porque parece que eu já te conheço. Eu falei pro doutor Cláudio que eu tinha a impressão que eu já te conhecia, Zenaide. Com certeza, a gente está aqui na mesma rua. Aham. Deve ter sido falado tantas vezes. Ela te consultou há 20 anos atrás para saber da aposentadoria dela. Não, eu não me preocupava com isso há 20 anos atrás. Eu não me preocupava. Doutora, hoje a gente tem muita gente. Eu vi, eu vou falar isso agora. Você já complementou, senão não vai dar tempo. Eu ia falar isso. Hoje a gente já tem perguntas aqui no nosso chat e a gente já tem nossos participantes, né? O nosso diretor Wilton, de Volta Redonda, já nos deu boa tarde. Volta Redonda tem muito trabalhador importante lá que faz contribuição pesada para a Previdência Social. Então, o nosso diretor também, Valdir, disse que já está acompanhando que o assunto é importante. Aí o nosso diretor Wilton falou que esse tema é fundamental para o podcast. A Vânia Oliveira está desejando boa tarde. A Kátia Ricardo desejando boa tarde. Falou que você sabe muito, professora Zenaide. Nada, é uma amiga que faz parte do nosso grupo de previdenciários, advogados previdenciários. Que bom. Seja bem-vinda, Kátia. Josimar Martins também nos dando boa tarde. O Leonardo Felipe também. O Richard nos dando boa tarde. A Renata Mello, a doutora Renata também nos desejando boa tarde. O seu Roberto Nolasco, ele é da nossa central sindical, da UGT. Ele está em São Paulo. Ele já fez uma pergunta e ele fez assim: por que o aposentado que trabalha tem que contribuir com o INSS? Daqui a pouco você responde. Ela já vai te responder, tá, seu Nolasco? A Isis também nos dando boa tarde, o Sandro das Neves também, dizendo que o tema é interessante. O Sandro também é nosso diretor. A Patrícia Bastos nos dando boa tarde. O Leonardo está com uma dúvida. Meu pai está com 64 anos e já tem mais de 35 anos de contribuição. Ele precisa completar 65 anos de idade para se aposentar? Aí o seu Roberto Nolasco falou novamente: como a expectativa de vida aumentou, como a Previdência vai se preparar para enfrentar esta situação? Exemplo da Domênica, que vai adiar sua aposentadoria. Bom para nós. Ai, meu Deus. Boa, Nolasco, boa. Mas podemos ter mais reformas? Que eu acredito que está no nosso tema real, né? Quais são os riscos, né? Porque podem haver outras reformas e vai complicar tudo. Deixa eu só falar assim, a Lili Loreda, na verdade, é a nossa amiga companheira de Atati, da Advocacia Trabalhista. Um beijo, Eliane, doutora Eliane Loreda. Não é isso, Eliane? Um grande beijo, um forte abraço, saudades de você. E o Anderson Oliveira é nosso colega também da Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro. O Anderson é do interior, eu acho que, não sei se é Regis ou Petrópolis agora, que é a base de atuação dele, eu estou em dúvida, mas seja bem-vindo, Anderson. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com participantes de peso, né? Viu, Zenaide? Que bom que você vai aumentar mais, até antes do final. Que bom. Então vamos lá, Zenaide. Antes assim de você responder as perguntas, ou você quer responder primeiro, eu gostaria que você falasse como funciona hoje a aposentadoria do INSS. Eu acho que melhor dar esse panorama geral para o pessoal entender, depois a gente responde, que aí eles vão entender o porquê da resposta deles, né? Perfeito. Professora, tá vendo? Que bom. Então, olha só, a aposentadoria, o INSS, ele foi criado, né, pela lei Eloy Chaves, há muitos anos atrás, com o objetivo de proteger o trabalhador, né? Então, aquele trabalhador muito antigo, se lembra, né, do antigo IAPTEC, IAPC, existiam os institutos. Depois, com o tempo, foi tudo
se aglutinando. Nós tivemos o INPS e APAS, né? Cada órgão, cada autarquia dessa tinha uma função diferente. Uma só a parte da arrecadação, das contribuições, e outra da parte de benefícios, né? A parte de saúde. Então, e funcionava bem, né? Tanto que a minha mãe falava, né, que meu pai era contador, era da parte do IAPTEC, então, tanto que a Previdência construiu vários conjuntos habitacionais com arrecadação que recebia. O que a Previdência Social é? Qual é o objetivo dela quando ela foi criada? É um sistema contributivo. Então, quando o trabalhador ele tem a carteira dele assinada, ou o profissional autônomo liberal, um advogado, um contador, um engenheiro que trabalha sem carteira assinada, um médico que tem seu consultório, né, trabalha como profissional liberal, não como pessoa jurídica, ele está contribuindo para o sistema, né, um percentual de acordo com aquela tabela que o INSS todo ano atualiza. Então você tem aqueles percentuais daquela escala, igual como a tabela do imposto de renda. Sim. Né? Então o trabalhador carteira assinada, ele contribui com um percentual que é descontado do salário dele, e o empregador contribui com 20% e mais aqueles percentuais da categoria, né, da classe S, né? Isso. SESI, SENAC, né? Tudo isso. Firjan. Que o trabalhador, muitos trabalhadores não sabem que tem esses direitos, né? Sim. De educação, saúde. Como o nosso podcast está tendo uma audiência internacional, vamos tirar a Firjan. Vamos falar assim, sistema S do comércio, sistema S da indústria. Porque no Rio é Firjan, São Paulo é Fiesp, por aí vai, não é É isso aí. Entendeu? Entendi. Então, obrigada, Paula. Então, por isso que é um sistema contributivo. É diferente quando você faz uma previdência privada, você está contribuindo, né, para a sua previdência. Né? Quando você atinge lá um valor X, você pode resgatar para se aposentar, pronto. Se o banco não quebrar, né? Se o banco não quebrar, não é seguro. Eu não Acho que tem muito receio em relação a previdência privada, ele tem também muito receio. Porque é no Brasil, né? No Brasil. Mas a previdência pública, que é o INSS, é mais segura. Mesmo que você contribua e receba um salário mínimo, é mais garantido. Né? Você vai receber a vida inteira. Zenaide, você falou uma coisa interessante aí, só agora é como se fosse a voz do sindicalista, vamos assim dizer, né? Que é muito interessante. Porque, na verdade, você está dizendo que a contribuição do INSS ela é como se fosse uma cota de solidariedade. Exatamente. Ou seja, porque hoje em dia existe um preconceito gigantesco em relação à pessoa que tem a carteira de trabalho anotada. Né? Você tem a acreditação, autônomo, o jovem não quer mais ter carteira anotada. E ele não sabe o prejuízo que isso causa para a própria família dele. Porque o que acontece? Quando a Domênica ela é empregada, tem carteira anotada, e ela está descontando para o INSS, ela não está pagando a aposentadoria dela. Isso. Ela está pagando a aposentadoria que a mãe dela recebe. Isso. Quando o jovem ele tem a carteira anotada e está sendo descontado do INSS, ele não está pagando a aposentadoria que ele vai ter daqui a alguns anos. Ele está pagando a aposentadoria que o pai dele recebe, que a mãe dele recebe. Está pagando, vamos botar um benefício previdenciário da pessoa da família dela que está recebendo. Quer dizer, e a partir do momento que esse jovem, ele não quer mais ter a carteira anotada, a partir do momento que a arrecadação previdenciária começa a diminuir, nós passamos a ter um sério problema para o pagamento das aposentadorias. Sim. E aí, ou até fazer uma outra referência, que é muito importante, ele deixa também, por exemplo, a empresa deixa de pagar o FGTS. Sim, o FGTS hoje a principal verba de fomento à indústria da construção civil no Brasil. Todos aqueles projetos Minha Casa Minha Vida, eles são feitos com valores, a maior parte de valores que vem do FGTS.
Então a pessoa fala assim, poxa vida, eu não vou ter carteira, não quero ter carteira anotada, ela está causando um futuro prejuízo para ela. E pode causar um prejuízo maior ainda para o pai, para a mãe, para o parente dela, para as pessoas hoje que são dependentes e que recebem aposentadoria, não é isso? Isso, porque exatamente. É uma falta de solidariedade, né? Uma falta de solidariedade. A contribuição, ela é, conforme nós falamos, contributiva. Você está contribuindo para o sistema. O sistema é universal para todos os trabalhadores e aquela cota depois vai ser distribuída quando você se aposentar, né? Perfeito. E se houver uma... voltando ao que você falou... Uma queda de arrecadação... O que acontece? Hoje em dia dá uma massificação muito grande para as pessoas serem empreendedores, não ter a carteira assinada e ter uma Como empresa... se fosse um pecado, né? Como se fosse um pecado a pessoa ter uma empresa, né? Ter um PJ, né? Um CNPJ, para poder ter liberdade de trabalhar, né? E não cumprir o horário, né? do empregador, nada disso. Mas isso, o que acontece? Ele acaba tendo uma remuneração muito pequena, um faturamento pequeno, que não dá para ele poder se contribuir para a Previdência e ele acha que aquilo ali não é viável, né? Então é mais fácil aí, uns acham que assim, vou pegar aquele dinheiro, vou colocar numa poupança, porque o rendimento da poupança vai ser maior. Isso é uma mera enganação. E outra coisa também é que eles são jogados para o sistema da pejotização sem saber o que é realmente ser um empregador, né? Então, conforme vocês dois estão falando, o Anderson Oliveira é advogado também, né? É nosso colega da Comissão de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro. Então, aí ele veio e colocou: com o esvaziamento do número de novos segurados no sistema previdenciário, motivado por múltiplos fatores e causas, em especial o aumento de novas modalidades de contratação de serviço, falta de interesse da nova geração em manter um modelo de trabalho tradicional e vinculado e exponencial aumento de números de pessoas que se utilizam dos mecanismos de assistencialismo, como a Previdência está planejando contingenciar a manutenção dos benefícios já existentes e os que hão de surgir, já que a expectativa de vida está aumentando e o número de contribuintes reduzindo. Isso aí, quando a Previdência foi criada, a população era bem menor, conforme já foi falado aqui, era bem menor. E não se pensava ainda como que ficaria daqui a uns 10, 30, 40 anos, né? Existia uma classe que, dentro da Previdência Social, que era espetacular e foi extinta durante o governo Collor, que era dos estatutários. Eles é quem faziam todos os planejamentos, inclusive para a Previdência Social, para que a Previdência pudesse visualizar, ter uma projeção de receita e despesa dentro da autarquia, que a Previdência Social é uma autarquia. Uma outra coisa que a Previdência sempre, durante muitos anos eu sempre falava isso, e sempre se falava também isso, sempre foi a galinha de ovos de ouro do governo. Porque a Previdência, ela não recebe só a receita de contribuição previdenciária. Existem várias receitas que estão lá na Constituição Federal. Jogos, né? Existem várias coisas. E a partir foi, salvo engano, na época da Dilma, que criou-se a DRU. Então, houve uma desvinculação da arrecadação da Previdência Social para tudo direto para a Receita Federal. Então, foi tudo para a Receita Federal. Embora a Receita Federal fosse o órgão que fazia a fiscalização. Tanto que antes de hoje, a gente chama de agência que está na legislação, que antes todo mundo falava, eu vou no posto do INSS. Né? Hoje são as agências do INSS, que são as APS. Dentro desses postos do INSS,
tinha sempre um funcionário que quando você atrasava uma contribuição, você queria fazer o recolhimento do seu carnê do INSS, ou a empresa queria fazer o recolhimento atrasado das contribuições em cima da folha de salário. Você me fez lembrar do meu avô. Os carnezinhos, tinha uns carnês lá em casa, não sei se era porque ele era... Que surgiram a partir de 73, 74. Não sei se ele contribuía, como ele Antes eram selinhos que tinham na carteira de trabalho. Tinha esse carnê na minha casa, olha, gente. Eu acho que a manifestação do Anderson, com essa preocupação da questão da arrecadação, ela vai de encontro à manifestação do Nolasco, porque o Nolasco estava mencionando aqui também que o governo sindical deveria fazer alguma coisa em relação para minorar a vida da prescrição da perícia, da demora da perícia, etc. Então, eu acho que o movimento sindical, eu fiz uma fala recentemente sobre isso. Os sindicatos hoje, em especial, até no papel também das centrais sindicais, eles têm uma preocupação hoje muito maior, que antigamente já tinha, mas não era tanto assim, em relação àquelas questões que estão fora da relação de emprego. Ele não fala só da questão de salário, coisa e tal, então, a questão da aposentadoria, a questão de organização do INSS, a questão de como o INSS vai lidar com esse esvaziamento das relações de emprego no Brasil inteiro, mas isso faz parte também da preocupação e deve ser algo de discussão do movimento sindical com o governo federal. Sim. Nós temos um papel muito importante de chegar para o governo, vamos sentar aqui. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Então, São poucos os sindicatos que pensam dessa forma, tá? Muitos, infelizmente, não tem nenhuma atuação, o pessoal está lá na diretoria e não pensa naquele público-alvo daquele sindicato. Mas poucos pensam dessa forma, como o seu sindicato que se preocupa com a sua classe, entendeu? Isso. Que briga. Então, existe na própria legislação, dentro tanto da composição do fundo gestor, do fundo de garantia, quanto do INSS, tem um representante do governo, um representante dos empregadores e dos empregados e da sociedade civil. Só que muita gente nem sabe disso, que está na legislação. E a gente nem sabe quem está representando a gente lá dentro, para brigar e ver sobre essas informações que são necessárias e brigar mesmo, né? Uma coisa que quando quem milita dentro da Previdência Social sabe que existe uma ideia de há 40 anos atrás, ou um pouco mais, de projeção para que todas as aposentadorias e pensões fossem pagas na base de um salário mínimo, visando o aumento da população, né? E que não saberia se haveria contribuinte suficiente para suportar o taxa da Previdência Social. E com essa informação de que a receita da Previdência Social foi desvinculada da autarquia para a Receita Federal, não tem mais como controlar isso. Deveria brigar para que voltasse o INSS ter a sua receita própria, para se desvincular da Receita Federal. Então, com isso, a projeção de receita para a Previdência e dar uma aposentadoria, uma pensão digna ao seu trabalhador e aos seus dependentes, iria ter uma tranquilidade melhor, né? A gente sempre parte do princípio de que nessas visões ideológicas, assim, de que o salário mínimo seria suficiente para você arcar todas as suas necessidades, né? Mas infelizmente... Alimentação, lazer, tudo isso que faz a sua conta de luz, sua conta d'água... Você sabe que o reajuste da Previdência, antigamente, na tabela de contribuição, o teto máximo eram 20 salários mínimos. Depois passou para 10 salários mínimos. Hoje em dia a gente não vincula mais a quantidade de salários mínimos. Existe um valor de teto máximo
né? 8 mil e pouco, tá 9 mil e Eu pouco. peguei essa época. A pessoa que contribuía com 2 salários mínimos, ela tinha certeza de que ela iria se aposentar com 2 salários mínimos. Isso. Foi enganada, né? Ai, eu tô Quem se ficando mais aposentou com triste 3 ainda, já está né? com um salário mínimo. Porque- E não pode reduzir mais porque a lei não permite. E aí a gente tem que fazer um elogio, que às vezes o trabalhador ele não entende, tá entendendo? A política de valorização do salário mínimo. Sim. Às vezes, o que acontece? Aquele reajuste que o aposentado que ganha acima do salário mínimo tem, na verdade, ele é o reajuste que seria para menor aposentadoria. Tá? Só que é uma política, aí tem que dar o nome aos bois, né? É uma política do governo Lula, desde que o Lula assumiu, de valorizar o salário mínimo. Então, o que acontece? Então, as aposentadorias vão ser reajustadas em 5%, que é a inflação do período. Só que o governo, aí na questão de valorizar o salário mínimo ele tem o aumento da inflação, que seria aquele 5%, e tem um ganho real, que é valorizar o salário. Então, geralmente, o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo é sempre maior do que o reajuste das aposentadorias de quem ganha acima do salário mínimo. Não acompanhou. Só que o trabalhador, ele não faz essa reflexão, a maioria não faz essa reflexão A gente não sabe, de que né? você não está desmerecendo quem ganha mais. É o contrário. Você está valorizando os dois, mas está reconhecendo que aquele valor mínimo merece um reajuste maior do que o normal. Porque assim, a gente que está trabalhando, a gente tem conhecimento disso? Não tem. Não tem. Não tem. Por isso, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, como é importante você compartilhar e enviar o nosso link desse podcast, porque é a sua vida. Para o maior número de trabalhadores e trabalhadoras que você conhece, ou se você não puder enviar, e também se você, não sei. Os nossos vídeos, eles ficam no YouTube do Podcast FETERD e também ficam no nosso Instagram, no @podcastfeterd e no Facebook. Depois, quando você tiver tempo, é só você acessar e assistir, porque é o que eu falei, a gente trabalhador não sabe dessas informações, né? E aí a importância do nosso canal também, né? E a importância, a preocupação do nosso presidente em fazer o podcast, para que o trabalhador ele consiga ter informação de qualidade. E aí, deixa eu falar aqui. Eu queria que você respondesse a pergunta do Leonardo. Se você puder e souber. Se você não souber, depois a gente vem aqui e coloca a resposta. Você pode repetir a pergunta dele? Posso repetir a pergunta Mas do Leonardo. Tem não, várias pessoas comentando aqui, Zenaide. Não, deixa eu pegar uma explicação. Porque tem perguntas que o Que- tempo que a gente não já vai tá falando. permitir que Isso. a Zenaide esclareça aqui para todo mundo. Então eu já conversando com a Zenaide antes do podcast, no final do podcast ela vai deixar os contatos dela aqui. Tá? Quem quiser fazer um contato posterior para tirar as dúvidas, a Zenaide vai estar à disposição e provavelmente nós teremos que fazer um novo podcast para Sim. complementar o podcast de hoje. Sim, Porque acho que não vai dar tempo. é muito importante, tem muito assunto, né, doutora Zenaide? Muito. O Léo perguntou, Leonardo, meu pai está com 64 anos e já tem mais de 35 anos de contribuição. Ele precisa completar 65 anos de idade para se aposentar? Sim. Olha, e assim Sim. mesmo, a princípio sim, tá? E assim mesmo tem que verificar a documentação dele, dar uma olhada no CNIS dele, né? Para poder verificar se realmente ele tem algum requisito que possa encaixá-lo para ele ter aposentadoria. Mas a princípio ele teria que seguir os requisitos que o INSS determina, que é a idade mínima para o homem, 65 anos, né? E os 45, Cara, você 35 anos de contribuição. Ele tem 40, ele já até passou a quantidade na de verdade, ele tem contribuições. 35 anos de contribuição, mas só tem 64 anos. Você está dizendo que eu vou ter que esperar até os 65?
Ai, Zenaide, não me fala isso. Eu vou ter que esperar até quando, gente? Eu já posso pedir minha aposentadoria, então, por favor? Nós fizemos um cronograma Só um aqui. minutinho, doutor Cláudio, rapidinho. Zenaide, você falou do CNIS. O trabalhador consegue acessar o CNIS como? Ele consegue acessar ou só a empresa? Não, isso aí é público. O governo, quando fez a plataforma do meu INSS, tem várias informações que o trabalhador, o segurado, ele acessa lá. Tá? Dentro do meu INSS. Do meu INSS. Sim. Então, ele vai ter lá o que é o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato da vida do contribuinte. A gente fala contribuinte segurado, né? É praticamente quase a mesma coisa. Então, ele vai estar lá com todas as informações, todas as empresas que ele trabalhou, as contribuições, ano, se ele foi autônomo, mesmo tendo carteira assinada, vai aparecer lá. Mas isso não quer dizer que o CNIS esteja 100% correto. Pode ter falhas. Sim. Então, o que acontece? Se alguma passagem de trabalho dele ele não constar lá, ele vai procurar aquela prova, uma certidão de que ele trabalhou naquela empresa. Se ele não encontrou a empresa, vai no sindicato. Se o sindicato ainda tiver alguma informação dele lá que ele trabalhou, o sindicato vai dar a certidão. Por isso que a importância dos sindicatos. Sim, as pessoas precisam dar uma importância muito grande aos sindicatos, tá? E junta comercial para ver se localiza o contrato social daquela empresa, porque vai estar lá o endereço dos sócios. De repente o sócio ainda está morando naquele mesmo endereço. Pode ser que uma daquelas testemunhas que estão lá, que assinou o contrato social e as alterações contratuais, pode ser o contador dele, o advogado que assinou. Aí ele procura saber para poder localizar a documentação, que tem empresas que guardam toda a documentação, né, de departamento de pessoal por muitos anos. Então ele vai lá e consegue aquilo. Juntando aquilo tudo, ele pode mandar diretamente através da plataforma, através de PDF, para pedir a retificação do CNIS. Ele pode ligar para o 135, pedindo para fazer a retificação. Caso ele ache que está muito difícil, ele procura um advogado previdenciarista que vai fazer aquilo para ele. O próprio sindicato, né? O próprio sindicato, que tem o setor jurídico, que tem... Ou também um advogado previdenciarista. Isso. Muitos sindicatos hoje contratam advogados previdenciaristas para poder atender a categoria, né? Que eu acho que é a base, né? Porque é importante todo sindicato, tanto patronal quanto de empregados, ter um advogado previdenciarista para ajudar os seus... a sua base, né? Porque, como eu falei no começo, enquanto a gente está com vigor para trabalhar, com disposição, com tudo, ali naquela, né, vivendo a vida, como eu gosto de falar, a vida está acontecendo. A gente não dá atenção para isso. Mas existe uma outra coisa também, tá? Vamos supor, você está pagando a sua contribuição, você está lá empregado, mesmo autônomo, você sofreu um acidente, você sofreu uma doença, né? E você vai entrar no auxílio, que ela já mudou até a terminologia, mas vamos usar a terminologia antiga para o pessoal entender melhor, né? O auxílio doença. Sim. Vamos supor que aquela doença, ele não, mesmo tendo passado pela perícia ou não, aquela doença evoluiu para uma situação pior. Ele não tenha condições de trabalhar mais. Aquele auxílio-doença, sendo provado que a doença piorou, ele pode converter em aposentadoria. Entendeu? Porque é interessante isso, porque antigamente você tinha a aposentadoria por invalidez, muitas das vezes ela era concedida rapidamente. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eles concedem a aposentadoria por invalidez, mas ela fica sob um prazo de revisão, não é isso? Tem que voltar depois. Tem que sempre fazendo a revisão. Porque segundo alguns empregadores, me desculpe aí a franqueza, mas segundo alguns empregadores e alguns liberais, o vigor do trabalhador para a atividade laboral, ele vai até o dia da morte do trabalhador. O trabalhador só perde o vigor quando morre.
Quem são esses? E mesmo assim ele não foi convocado para trabalho espiritual, tá entendendo? Mas infelizmente a gente tem um pensamento no Brasil de que o trabalho dignifica o espírito do trabalhador, de que você tem que trabalhar, que dá para trabalhar, e não é bem assim. Zenaide, eu vou fazer uma pergunta. Nós fizemos um programa com várias perguntas para você. Um minutinho, que responder os nossos participantes. Então você espera a sua pergunta só um minutinho. Eu estou sendo censurado, mas você hoje está sendo, porque... Vamos lá. Então, o seu Nolasco perguntou, por que o aposentado que trabalha tem que contribuir com o INSS? Isso também é uma pergunta clássica. Porque assim, se a gente já fez todo o tempo, a gente já pagou, contribuiu durante o período que é estabelecido. Né? Por exemplo, tudo bem que eu ainda não tenho idade, mas vamos lá, com 62 anos será que eu me aposento? Eu espero que sim. Sim, né? Mesmo. Vamos supor, cheguei aos 62 anos. Mas você contribuiu antes de 2019? Eu comecei a contribuir em 1996, Zenaide. Então, você, de repente, analisando, vai ter que analisar todo o teu início, toda a sua documentação. Pode ser até que você consiga se aposentar até um pouco antes, no período de transição que você está dentro do período Anota de transição. Aí, eu acho que não consegue. Não, mas deixa eu falar. Então, e aí eu contribuí os meus 30 anos, vamos supor que com 60 anos, e é o que eu espero, e eu estou fazendo tudo para que isso aconteça, Zenaide. Eu esteja com muito vigor, com muita disposição, com muita vontade de viver e trabalhar e tudo mais. E aí eu me aposente, com 60 anos. Aí o INSS me concedeu o benefício, beleza, estou aposentada. Mas eu quero continuar trabalhando, porque eu tenho, vontade e tal, enfim. Ou também o salário que o benefício que o INSS vai me dar não é suficiente para eu viver. Mas se você se aposentou, você não vai continuar trabalhando, você não vai precisar estar contribuindo para a Previdência. Não precisa? Não. Porque a pergunta dele foi, por que o aposentado que trabalha tem que contribuir com o INSS? Não, aí não necessariamente. Eu não sei em que situação que ele está falando isso, mas... Não, mas ele está falando, é um empregado, vamos supor a Domênica. Ela tem a carteira de trabalho dela anotada pela federação. Certo. Aí ela consegue se aposentar. Só que o contrato de trabalho dela não é rescindido, ela continua trabalhando para a federação. Aí o que acontece? Quando ela recebe o salário da federação, ela é descontada do INSS da federação. Entendeu? Isso é uma realidade que hoje a gente tem no quase no Brasil inteiro. Porque antigamente, quando você tinha. Nós pegamos essa época. A aposentadoria, ela importava necessariamente na extinção do contrato de trabalho. Que era uma das modalidades. Você podia ser mandado embora, pedir demissão, tal. Ou você se aposentou, o seu contrato era encerrado imediatamente. Hoje atualmente não precisa. Atualmente não precisa mais. Então você se aposenta, você continua trabalhando. Isso acontece muito. Em empregado de condomínio, por exemplo, pessoas com 40, 50, 60 anos de tempo de serviço, é uma coisa assim absurda, entendendo? Absurda. O seu Nolasco botou, sou CLT, pago INSS e sou aposentado. Pois é, ele é descontado, nessa. Mas só que ele não vai depois, é o pecúlio, não vai ter o pecúlio. Antigamente tinha o pecúlio que era um abono de permanência, Não sei se eu quero continuar trabalhando não. Um abono de permanência que eles chamavam pé na cova. E depois que você se aposentava definitivamente, não voltava a trabalhar, voltava para você. Na verdade, eu acho que é o seguinte, Nolasco, vou então procurar na seara da Zenaide, se ela não me der uma. Se ela não dominicar comigo, não me der uma bronca aqui, eu quero dizer, é que hoje em dia a aposentadoria é um valor menor realmente do que a pessoa ganha. E quanto maior o salário, maior é a diferença entre o que ela ganhava e o que ela vai receber de aposentadoria. Então, é uma necessidade do trabalhador hoje, quando ele se aposenta, dele continuar trabalhando. Sim. E às vezes não é nem só pela necessidade financeira. E aí o que acontece? Eu acho que o governo federal, em algum momento, ele verificou que uma boa parte dos aposentados estava trabalhando, estava contribuindo com o INSS, ou não estava contribuindo com o INSS. Então, esse dinheiro estava fazendo falta para o pagamento das aposentadorias dos próprios aposentados.
É o meu... Sistema contributivo. O sistema contributivo é uma troca de solidariedade. Então, não, nós não podemos abrir mão dos aposentados que continuam trabalhando. Por quê? Porque esse número, esse percentual está aumentando gradativamente ano após ano. Eu acho que o Nolax foi muito feliz porque o que a gente pensa é o seguinte: a partir do momento que eu me aposentei, independente de eu continuar trabalhando, por que eu tenho que continuar descontando por INSS? Não deveria. Da mesma forma para o desconto de imposto de renda, né? Aí veio a história, aí agora veio uma conta, aí veio a história da desaposentação. Que infelizmente não passou. Não passou. Se eu me soube disso? Se eu me aposentei e eu continuei trabalhando, eu continuei contribuindo para o INSS, daqui a 3, 4, 5 anos, se eu não tivesse me aposentado, a minha aposentadoria seria um valor maior. Então as pessoas começaram a entrar na justiça para cancelar aquela aposentadoria e para obter uma nova aposentadoria por um valor maior. Mas infelizmente não passou, né? Estava sempre, praticamente quase que 100% de certeza da desaposentação passar. Mas por uma questão política, né, financeira, tributária, eles resolveram, né, o STF, né, bater o martelo. O STJ até deu ganho de causa, né? Quem entrou através dos juizados especiais, muitos ganharam, conseguiram a desaposentação, mas não pôde ser cancelado. Aí teve a sorte, né? Mas quem entrou pela via judicial normal, infelizmente. A Domênica organizou aqui umas perguntas junto com você, que é referente às principais dúvidas que as pessoas têm. Tem uma pergunta aqui que já foi feita de forma parcial, mas que é muito interessante. O que muda especificamente na idade mínima em 2026, para a pessoa que quer se aposentar? Da idade mínima, vocês podem até ver no site do próprio GovBR, tá lá, todas as informações estão lá. Eu até sugiro que as pessoas entrem no site do GovBR, que as informações são mais oficiais do que esses sites, mesmo jurídicos, dão informação e acabam confundindo a cabeça das pessoas. Nesse site GovBR, as informações estão bem simples, tá? Então, o que ele diz? Amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora, acessem o GovBR, para vocês não ficarem perdidos no momento da aposentadoria. Mas já vai olhando agora, né, Zenaide, para não se perder. Fala, Zenaide. Aí fala, né, aí vai até, eu sei que alguém vai me falar, mas você não falou de 65 anos? Eu já até sei disso. Para quem está na regra de transição, quer dizer, quem já tinha se filiado à Previdência antes de 2019, antes da reforma da Previdência, entra aqui nessa situação, idade mais tempo de contribuição, tá? Que é o requisito, que aumenta de 6 em 6 meses, tem uma tabela, vai até 2032, 2037, assim vai. Agora, em 2026, as mulheres são 59 anos, a idade mínima, tá? E mais 30 anos de contribuição. Os homens, 64 anos e 6 meses de idade, quase 65 praticamente, né? E mais 35 anos de contribuição. Foi a pergunta do Leonardo. Tirar uma dúvida aqui, porque você falou, isso é muito importante. Vamos lá. Eu vou esquecer os 6 meses de idade por hora, só para fazer uma conta redonda. Então assim, homens, 64 anos e mais 35 anos de contribuição. Eu posso ter 36 anos de contribuição, 37, 40 anos de contribuição, não importa, eu tenho que ter os 64 anos. Tem que ter mínimo de idade aqui. É o mínimo de idade. Então, porque às vezes a pessoa faz a conta, 64 mais 35 dá tanto, mas se eu tenho mais contribuição, a minha idade pode ser menor. Não. A idade é o mínimo de idade e o mínimo de contribuição. É o que está dentro. Tem que cumprir os dois requisitos. É o que está dentro da programação do planejamento da Previdência Social. Se der entrada, vai ser negado. Quero avisar os meus filhos que eles não terão um pai aposentado tão cedo. Gente, a gente tem mais uma interação, mais algumas interações. A Maria Simões nos dando boa tarde.
A Kátia Ricardo escreveu: o importante é conscientizar toda a população de seus reais direitos, de quem sabe como explicar. A Rosemary Rodrigues de Campos também está nos dando boa tarde. Boa tarde, Rose. E a Maria Simões colocou uma pergunta. Eu me aposentei pelo fator previdenciário, recebi só 80% do salário que eu ganhava. Tem como eu fazer a revisão agora? Olha, aí eu acho, tudo aquilo que eu falei, vai ter que analisar toda a documentação dela para ver se há possibilidade de fazer uma revisão, né? Eu não posso afirmar porque não estou vendo a documentação dela. Eu acho essa cautela da resposta da Zenaide espetacular, Zenaide, porque a gente às vezes vê alguns programas que a pessoa tem a necessidade de responder para que a pessoa, para que o outro interlocutor se sinta bem, tá entendendo? Não, você tem direito sim, coisa e tal, mas não funciona assim. Eu quero me sentir bem, fala que eu tenho direito já, Zenaide. Zenaide, tira uma outra dúvida aqui que surgiu aqui, o Lino perguntou aqui, que é muito interessante. A pessoa, às vezes, elas têm 2 empregos ao mesmo tempo, né? Trabalha no emprego de manhã, trabalha no emprego de tarde. E a pessoa tem a sensação de que ela vai ter direito a 2 aposentadorias. Não é isso? Isso é muito comum. A gente não, meu amigo, olha só. Você é uma aposentadoria só, e mesmo assim, mesmo que você some a remuneração que você ganha as remunerações dos 2 empregos, existem limites previdenciários. Não é isso? Beleza, então. O que tem que fazer vai somar as 2 contribuições, que é para poder ver se mês a mês ele ultrapassou aquele teto, né? Aí entra no ponto. Então, uma pessoa que tem 2 empregos com vínculo empregatício, né? Tem 2. É o que a gente chama de contribuição concomitante. Contribuição concomitante. Então, eu trabalho aqui na FETERG e recebo meu salário e pago e sou descontada do INSS. Contribuo, faço a minha parte. Vou lá e dou a minha contribuição. Aí você é contratada da UGT, tem a carteira anotada pela UGT. Eu nem ia mencionar essa parte. Não, só hipoteticamente falando. Aí você tem 2 salários. Sim, aí eu recebo 2 salários. Aí eu vou lá pelo meu outro vínculo e pago a contribuição. E vamos supor que aqui eu paguei referente a 3 salários mínimos e no outro eu paguei referente a 5 salários mínimos. Aí vamos supor, no total deu 8 salários mínimos. Os meus descontos para contribuição. E aí você tem que avisar, quando você trabalha numa outra empresa ao mesmo tempo, você tem que avisar na outra empresa que você está contribuindo com o percentual que você está contribuindo, entendeu? Porque, vamos supor, você está trabalhando numa empresa e na outra você já ultrapassou o teto máximo. Na outra empresa, se o limite, você está contribuindo com o teto máximo, a outra não vai poder mais descontar. Mas não pode descontar? Mas você não pode descontar, mas você tem que levar a declaração da outra empresa para informar, para ela poder ter a documentação de que você está recolhendo no teto máximo. Essas informações vão todas para o teu CNIS. Sim, aí o CNIS lá vai ter informação na margem dele que você não está contribuindo na outra empresa, porque já recolhe pelo teto máximo. Se eu no empregador 1, eu já estou recolhendo no teto máximo, e no empregador 2 eu estou recolhendo num teto menor, o empregador 2 automaticamente não pode mais descontar, não pode mais fazer o pagamento para a Previdência. Não, porque você vai estar jogando dinheiro fora, e você aquela contribuição não vai servir para nada. E se meus 2 vínculos não chegarem ao teto máximo, eu posso juntar o valor dos salários e alcançar o teto máximo com as minhas 2 contribuições. De qualquer forma, os 2 empregos vão somar para o tempo de contribuição. Eles são computados na tua aposentadoria. Isso, aposentadoria, benefício previdenciário, etc. Não é isso? E aí a Luana colocou aqui, Luana Almeida. No app Meu INSS, simular a aposentadoria, que dá para ter uma noção, né?
Ter uma noção. Aí tem uma questão muito importante, até aproveitando, que eu te interromper. Por exemplo, o INSS, eu acho que o app do INSS é muito bacana de você utilizar, você tem todas as informações ali. Mas as informações que estão ali são as informações que foram coletadas diretamente nos sistemas eletrônicos que o empregador forneceu. Isso, atualmente através do e-social. Mas não tem algumas situações. Então, por exemplo, às vezes, aquelas informações que estão ali por si só, elas vão resultar numa aposentadoria menor. Por isso que é importante a pessoa buscar, antes dela de utilizar o app e dar entrada na aposentadoria dela, ela consultar um advogado previdenciarista, fazer um planejamento para que ela tenha certeza que ela vai seguir um caminho que vai dar um maior valor de aposentadoria para ela. Porque é melhor você prevenir e já sair recebendo o valor correto do que você fazer a coisa para depois você ter que remendar lá na frente, não é isso? Mesmo que você tenha o seu planejamento previdenciário, né? Algumas informações não estejam ali, e você faça a retificação do CNIS, e vamos supor que o INSS faça a memória de cálculo dele para poder fazer a renda mensal inicial, que é o primeiro benefício, o valor do primeiro benefício, errado, e a memória de cálculo esteja incorreta, mas você tem o seu planejamento previdenciário com as informações corretas. Você pode administrativamente pedir a revisão, tá, do seu benefício. Se demorar muito, se ele estiver exigindo alguma coisa que não esteja correto, aí o advogado, já tendo toda a documentação toda certinha e comprovando que o cálculo que foi feito fora do sistema da Previdência, comparando com o sistema da Previdência, ele leva para o judiciário e lá ele consegue a revisão. Então, se ele não quiser ir para o judiciário, ele pode continuar dentro do INSS, que existe uma primeira instância, né, que é a agência, depois vem uma segunda instância, que são as turmas de recurso, e depois tem a terceira instância, que é o conselho de recurso. Às vezes, dependendo, sai mais rápido do que entrar judicialmente. O advogado, ele que milita nessa área, ele vai verificar se é mais benéfico entrar judicialmente ou entrar administrativamente. Ele só não pode entrar, não concordou com o campo, entrar diretamente na justiça. Porque a Justiça Federal exige que, em determinadas situações, que você esgote o recurso administrativo. Só dar uma boa tarde para o nosso diretor Carlos Fernandes, que também está assistindo o nosso podcast. Então, aí essa sua fala, doutora Zenaide, veio muito de encontro ao que a Luana falou. Né? Ela é uma pessoa PCD, né? E ela colocou aqui: a aposentadoria da pessoa com deficiência não consta no app. Sempre utilize a consultoria, ou seja, sempre busque ajuda, até porque para você também ter como esgotar as vias administrativas. Sim. Porque realmente esse assunto é muito complicado para a gente, trabalhador, entender, né? No dia a dia, como eu estava falando no começo. Deixa eu explicar uma coisa também. A gente tem acompanhado que durante muitos anos não tem havido concurso para a Previdência Social, né? Isso. Então, o que está acontecendo? Mais e mais a Previdência Social está investindo na parte de informática de robôs. Então, muita coisa vai para os robôs. Ai, gente, esses robôs, eles cansam a nossa... Não cansa, Zenaide? Vamos falar a verdade. Tem benefício quando está tudo certinho, você dá a entrada e o prazo que a lei dá são 45 dias para sair o benefício, a concessão do benefício. Alguns têm saído rápido, porque a documentação é simples, está tudo ok, dá para fazer a concessão rápida, né? O robô até faz isso rápido. E às vezes não, você tem que saber realmente o mecanismo. Se você entrar com um pedido lá no sistema, o que pode acontecer? Você entrou com um
pedido, juntando a documentação, o robô não leu e o teu pedido fica lá atrás. Aí você tem que estar ligando para o 35 para poder ver se vai para frente. Né? Domênica, Richard, Léo, Zenaide, eu acho que a gente vai ter que fazer um novo podcast e com 2 horas de duração no mínimo. Porque esse assunto é muito importante. Porque são muitas dúvidas, né? Muitas porque dúvidas. O nosso tempo é muito exíguo e as dúvidas são muitas. E o assunto é muito interessante. Deixa eu dar boa tarde para uma companheira que entrou aqui, a Suelen, mas é que o Facebook dela está com outro nome. Mas eu a conheço, ela é trabalhadora da categoria de diversão. Suelen, bom que você está participando com a gente e chama o pessoal da empresa que você trabalha para participar. Ela trabalha numa empresa de diversão. E nós temos vários anúncios, temos as notícias dos setores, Zenaide, que a gente tem que falar para os nossos trabalhadores o que está acontecendo e a nossa campanha do mês também. E o Dr. Cláudio, ele também vai falar sobre o nosso momento jurídico, tá? Só vou dar aqui as notícias da campanha do mês. Esse mês de abril, nós estamos com Abril Verde. É um mês para a gente parar, refletir e agir pela saúde e segurança no trabalho, né? E também as notícias do setor hoje, a gente vai voltar a falar sobre o percentual de aumento que a categoria de AC e conservação e limpeza urbana, a federação e os sindicatos filiados, né? Porque nós temos sindicatos em Campos, Volta Redonda, Niterói, Caxias, Petrópolis, acho que já falei todos, né? E Nova Iguaçu. Para Nova Iguaçu ainda não finalizou a negociação, mas para os outros... Volta Redonda? Falei já. Nós fechamos a finalização em 7% sobre o piso da categoria, né? Só estamos fazendo os últimos ajustes para enviar para registro no Ministério do Trabalho. E a categoria de diversão e administração de imóveis, que a database diversão é agora em abril e administração de imóveis é em maio, nós também já estamos em negociação coletiva, mas ainda não fechamos nenhum percentual. E os guardiões de piscina, o Dr. Cláudio também já está nas negociações com eles para que a gente feche, né, o percentual de aumento para o ano de 2026. E eu também gostaria de deixar um informativo e convocar você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora da categoria de AC e conservação, ou todas as outras categorias, mas esse é um ato específico do CIEMACO Rio, que vai acontecer no dia 28 de abril, a partir das 8 horas, na Central do Brasil. É um ato em memória das vítimas de doenças e acidente do trabalho. Então, o CIEMACO Rio estará fazendo um ato no dia 28 de abril, na Central do Brasil, em memória das vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Então, você, meu amigo trabalhador e trabalhadora, que quiser participar do ato, é só comparecer à Central do Brasil, tá bom, doutor Cláudio? Pode falar o momento jurídico que a gente tem para falar da nossa... Rapidamente. Está sendo realizada hoje em Brasília a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. Então nós temos trabalhadores e dirigentes sindicais do Brasil inteiro que rumaram para Brasília. Do Rio de Janeiro saíram vários ônibus ontem, anteontem, para Brasília, porque é um momento especial. A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, ela é um momento histórico, político das entidades sindicais, Nádia. E nós já tivemos essa conferência realizada anteriormente. E a questão previdenciária sempre foi uma preocupação da conferência. A conferência, quando saem as bandeiras da conferência, a melhora do sistema previdenciário sempre é uma dessas bandeiras. Mas hoje nós estamos em Brasília, quer dizer, eu estou em São Paulo, mas estou no Rio de Janeiro, mas boa parte dos nossos trabalhadores, boa parte está em Brasília, discutindo em especial 2 temas muito importantes para todo mundo, para todo trabalhador e trabalhadora, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Sim. E o fim da jornada 6x1. A gente quer o fim da jornada 6x1.
que seja 5x2, 4, seja qualquer tipo de jornada, mas nós queremos garantir que pelo menos os trabalhadores e trabalhadoras tenham um descanso de pelo menos 2 dias por semana. E isso significa, na verdade, um avanço na saúde do trabalhador. Hoje nós trabalhamos, principalmente pessoal, você falou da Suelen, pessoal de diversões, por exemplo. Quando eu te fiz a pergunta mais cedo, eu estava pensando neles. Pessoal de diversões, pessoal do comércio, supermercado, por exemplo, eles trabalham 6 dias e só tem uma folga por semana. Isso significa o seguinte, que você pai, ou você, ou a mãe, tá? Ela só vai ter um final de semana, por exemplo, com seus filhos, quando tirar férias. Quando tirar férias. Enquanto ela não tirar férias, enquanto ele não tirar férias, ou ele vai estar trabalhando no sábado ou vai estar trabalhando no domingo. Então, essa jornada, ela existe há muitos e muitos anos. Desde 1988 que a gente tem a questão das 44 horas semanais. Gente, são mais de 40 anos, não precisa contar não, chutei, de tudo ouvir falar. Mas os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia, com esses robôs que a Domênica odeia, falou aí, não faz sentido a gente continuar trabalhando as mesmas 44 horas que foram fixadas há tantos anos atrás, não é isso? Então, nós temos a nossa federação, as nossas confederações, as nossas centrais sindicais, os nossos sindicatos, boa parte está em Brasília hoje, lutando pela jornada, pelo fim da jornada 6x1, pela redução da jornada de trabalho e na expectativa de que o governo Lula, porque não é uma política eleitoreira, é importante para isso, é o resultado da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, para que ele envie ao Congresso Nacional o projeto atendendo essa bandeira histórica do movimento sindical. Tá bom? Esse é o momento jurídico de hoje. Nosso momento jurídico, assim, foi muito bom, Zenaide, ver o pessoal ontem seguindo para Brasília no ônibus. A gente foi acompanhando, né? Porque a nossa central sindical, o GT, e os sindicatos filiados, né, o CEMAP, a FETED, o Sindiprovefar, o Sindicom, sindicatos que compõem, são filiados ao GT, né? Enviaram os seus diretores, os trabalhadores para a marcha. Foi muito importante acompanhar. Eles estão lá, né? E aqui o WhatsApp não para, porque eles estão mandando todas as fotos e o que está acontecendo lá. Daqui a pouco eu vou ver, porque eu estou participando daqui, né? E tivemos outras interações. E a gente, Zenaide, a gente quer te fazer um convite para que você volte, porque esse tema é muito extenso, porém muito importante. E como eu cheguei aqui falando, a gente não dá muita importância para isso, mas é um tema que a gente precisa dar. Não tem jeito, não tem para onde a gente correr, a gente vai se aposentar, a gente trabalha, a gente contribui para, inclusive, chegar, né, na melhor idade e requerer seu benefício, porque você contribuiu, então você tem direito de tê-lo e desfrutar dele. E aí tem mais participação. E a gente quer te fazer um convite já para a gente combinar uma data e você voltar. Eu não sei como é a sua agenda, né? Eu não sei se puder contribuir. Eu não sei alguma como... informação, alguma coisa. Temos as perguntas que não foram feitas. Que não foram feitas, é verdade. Como fica a regra de pontos esse ano? Quais são as regras referentes aos professores? Quais são as regras diferenciadas? Qual é a regra do servidor público federal? Porque quando a gente fala... Quando a gente atende a nossa categoria, a gente leva informação para o trabalhador, porque o nosso trabalhador não é servidor público, mas o pai dele pode ser, a esposa pode ser, o filho pode ser. Então é importante a gente esclarecer para todo mundo. Não, e ele também, o próprio trabalhador, ele pode ter trabalhado no serviço público, pode ter saído em outro momento, então, nós para temos levar aquele período para o INSS. Um rol de perguntas aqui para você. Sim. E aí a gente quer marcar uma nova data. Eu gostaria que você, Zenaide, se despedisse do nosso pessoal que está participando conosco, né, dos nossos participantes. E eu também já quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo todo o seu conhecimento. E aí logo depois, gente, a gente vai ver a agenda da Zenaide. Por que também, Zenaide? Eu ia até te convidar para vir na próxima semana. Mas
é feriado terça e é feriado quinta. É praticamente uma semana. Isso, nós não estamos definidos ainda como será na próxima semana. Então a gente não pode nem marcar uma nova agenda, nada. Porque seria muito bom a gente já dar continuidade ao assunto. Peraí, o Léo vai trabalhar a semana que vem? Ai, Leonardo. É importante perguntar isso. O Richard está aqui, ó. Mas eu gostaria que você se despedisse e eu gostaria de, com a sua fala, você me dissesse qual seria a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes, quem está participando conosco, que a pessoa comece, para que ela pudesse pensar sobre a aposentadoria. Bom, mais uma vez agradecer a vocês pela hospitalidade, pelo convite, meu amigo aqui, Cláudio Rocha, como sempre, você também por conhecê-la, gostei muito de conhecê-la, a equipe, né, do Leonardo e do Richard, né, e ao presidente também da federação, né, o Dom Meirelles, né, que está lá em Brasília, lá, brigando aí pelos trabalhadores, isso é muito importante. E todos com 80 anos. Olha, bastante vigor, né? Sim. E todos os da categoria, né, da base, né, da federação. Sim. E uma mensagem que eu queria deixar é o seguinte: a previdência, que as pessoas pensem na previdência como um investimento futuro para a sua garantia, a sua manutenção, não só a sua, mas de sua família. Porque o trabalhador, com sua aposentadoria, quando ele não mais estiver entre nós, ele está garantindo o futuro da sua esposa, dos seus filhos. Já tem esses assuntos que a gente também precisa falar, né, Dana? Isso, então ele tem que pensar no futuro, não só dele, mas da sua família, que é esse o objetivo da Previdência Social, garantir uma segurança para o trabalhador, né? E, infelizmente, com a mudança da reforma, houve as alterações de alíquotas, de percentuais, mas mesmo assim é o meio mais seguro para o trabalhador poder ter uma remuneração após ele encerrar todas as suas atividades. Mas ninguém nunca deixa de encerrar as atividades, né? Continua trabalhando, não só para complementar a renda, mas também para manter a mente ativa. Sim, Zenaide. E deixa o seu arroba, se as pessoas quiserem te seguir no Instagram. Eu tenho mais de um perfil, mas o perfil mais que o pessoal entra mais é o @zenaide.rj, tudo minúsculo. Vai ser muito difícil achar Zenaide no Instagram, porque é um nome muito comum. E tem Facebook. Não, mas tem as fotos, né? Sim. E tem Facebook também, tem mais de um perfil, né? Mas é só colocar lá, Zenaide Augusta Alves, que vai aparecer meus perfis, tá? Muito e obrigada. tem um dos perfis que eu posto de tudo, além de assuntos jurídicos, algumas mensagens motivacionais, que bom. algumas coisas, né, que eu coloco lá também como influenciadora. Isso aí, a gente tem que influenciar, né? Pessoas boas precisam influenciar as outras, Zenaide. Não tem jeito, não tem pra onde a gente correr. A gente tem que influenciar. O Léo já colocou já no... o seu arroba no chat. Ótimo, tá? Obrigada. E o senhor, gostaria de deixar uma palavra de 1 minuto? Rapidamente, não, primeiro cumprimentar também o Lino, não sei se a gente falou do Lino. Falamos, sim. E a Elvira. A Elvira também participou. A Elvira está participando aqui sim. também. Elvira, um forte abraço. Dizer o seguinte, dizer que o nosso podcast está cumprindo o dever. Tá? Uma das atribuições que o Meirelles, a diretoria da federação, discutiu muito e resolveu que tem que ser um instrumento não só de divulgação da federação, mas também de esclarecimento para os trabalhadores naquilo que é mais importante para ele, na parte mais essencial, né? Ainda temos outras atribuições que o Richard ficou de ver e que vai vir essa semana com certeza. Já faço a cobrança aqui no ar, brincando. Mas agradecer, Zenaide, eu acho que foi espetacular a sua participação. Muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é muito exíguo, tá entendendo? As dúvidas são muito. Será que você pode falar
uma frase, uma palavra que eu entenda? Porque eu não conheço essa. Qual? Tá bom, foi espetacular. E que os nossos jovens trabalhadores, que o nosso jovem entenda da importância dele ter essa preocupação com a questão da aposentadoria, tá? Porque tem coisas que, se a gente não fizer numa determinada época da nossa vida, a gente não tem como voltar atrás. Então é preciso valorizar a questão da relação de emprego, da carteira de trabalho anotada. É importante a pessoa não se sujeitar a trabalhar sem anotação da carteira de trabalho. É importante a pessoa saber o quanto que os que vieram antes dela sofreram para garantir esses direitos, direito da aposentadoria. A importância, porque a gente fala de aposentadoria, a gente também tem a questão dos benefícios, né? Isso, temos a questão do auxílio para as pessoas que não têm condição de trabalhar, das pessoas com deficiência que não têm condição de trabalhar. Temos a questão da pessoa que ficou doente, poderíamos falar também hoje da doença ocupacional, de tanta coisa referente ao mundo previdenciário, mas o nosso tempo hoje é muito exíguo. Então, agradeço a sua participação, acho que as pessoas estão muito satisfeitas com o que elas ouviram, embora ainda falte muita coisa para a gente conversar sobre esse tema. Agradecer aí novamente aí ao Richard e ao Léo, aí impecáveis aí na parte por trás dos bastidores, na parte de comunicação. Agradecer a Domênica por mais uma, ela é a apresentadora do podcast, é a nossa Fátima Bernardes. Agradecer a participação da Domênica e desejar que os nossos companheiros que estão em Brasília lutando por nós, pela redução da jornada, pelo fim da 6x1, tenham sucesso no dia de hoje lá em Brasília e que retornem com toda a segurança, tá entendendo? Aos seus lares a partir de amanhã, porque o nosso ônibus, para você ter, nós dividimos o ônibus também com a força sindical, que é uma central sindical co-irmão. O ônibus saiu daqui, o Richard, eu até acho que convidar para ir no ônibus, Richard. O ônibus saiu daqui ontem, que horas? 11h30. Da manhã veio para Brasília. Chegou em Brasília. Mais 8 horas. Chegou em Brasília, são 20. Foram 20 horas. Foram praticamente 20 horas para ir. Chegaram, o pessoal chegou lá hoje de manhã, já foi direto para fazer uma marcha. Tem um contrato, que é essa conferência nacional, que vai ser realizada a partir de 11h30. Depois vai ter uma marcha para o Planalto para fazer a pressão pelo fim da jornada 6x1 e pela redução da jornada. E no final do dia embarcam retornando para o Rio de Janeiro, pegando umas 20 horas. Tá? E é essa luta que muita gente não entende que o movimento sindical faz. Então que vocês tenham um bom retorno aí, com saúde aí, com muita segurança, tá bom? Obrigado aí, Visionagem, obrigado aí a todos vocês aí por mais um podcast de sucesso da nossa federação. Eu que agradeço. E sobre a próxima quarta, a gente vai ter que aguardar por conta dos feriados, tá bom? E se o Richard vai dar folga pro Léo ou não, né? Porque assim o Léo não funciona. Até lá, pessoal. Até a próxima quarta. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Ainda fica, a gente termina, mas fica alguns segundos aparecendo ali no ar, então a gente não pode falar mal de ninguém, tá entendendo? A gente tem que respirar com calma e esperar o Léo encerrar, mas o Léo está torcendo para a gente falar mal de alguém. Joga no chão.